E aí galera, finalmente podemos conferir o que aconteceu no segundo capítulo da atual solo da garota Marvel e saber o que aconteceu com Wolverine sendo possuído por ninguém menos que a Força Fênix. Por isso separei os melhores momentos e se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, podem ficar à vontade. O quadrinho começa com a Jean relembrando os acontecimentos, como por exemplo sua conversa com Scott e Logan, o ônibus espacial não dando conta de tudo o que acontecia voltando para a Terra, a queda e principalmente a Ruiva surgindo como uma mulher completamente diferente, já entrando numa fase que ficaria marcada na história dos mutantes e das HQs de um modo geral. Outra coisa super importante foi o Wolverine se aproximando, deixando claro que podia tomar o controle da situação, desde que a Jean usasse a telepatia para ajudá-lo a direcionar as coisas, porque era quem tinha conhecimento para pilotar, tanto que ela viu que era uma boa ideia, e assim podia ficar numa parte mais segura, enquanto dava um apoio telepático e telecinético. Nesse momento também foi interessante ver o Ciclope fazendo uma declaração para mostrar o quanto amava sua esposa e tinha medo de perdê-la de alguma forma, coisa que foi real porque ele sempre lamentou as mortes dela, mesmo sabendo que em algum momento ia voltar. Sendo que nessa época o rapaz não tinha nem ideia de que sua companheira é uma das mulheres mais poderosas da existência. Já se tratando do Wolverine, podemos dizer que foi uma das cenas mais emocionantes da sua história, porque o homem passou por muita coisa e parece que tudo aquilo fez dele uma pessoa muito forte e corajosa. Jim se conectou com a mente dele vendo de perto as fases da vida, como por exemplo, uma criança descobrindo poderes, um jovem indo para a guerra, alguém que sofreu nas mãos de cientistas loucos e a perda dos amores. Sabendo como a Ruiva é empática, dá para entender o porquê dela chorar afirmando que o Logan estava disposto a dar a própria vida para salvar os amigos, que na verdade são como a família dele, já que os X-Men também é muito sobre isso. Detalhe que as lágrimas deram espaço a uma emoção de conforto e surpresa, quando o homem surgiu dizendo que era Fênix e que ia fazer aqueles loucos pagarem pelo que fizeram com ele. Inclusive podemos ver mais ossos saindo do corpo dele, enquanto a Jean dizia que não tinha mais acesso à mente para ter certeza do que acontecia, só podendo afirmar que essa fonte de poder salvou e curou os efeitos causados pela radiação. A Jean começou a desconfiar que tinha mais alguma coisa errada e que o Charles sabia, mas não tinha contado aos alunos, e por isso que ao invés dela simplesmente tirar um tempo para descansar como os outros, resolveu ir para o Canadá investigar essa história. Quem sabe, assim encontrar o Logan e ajudar de alguma forma. Tanto que o Ciclope também foi com um pouco de receio, aparentemente percebendo que a esposa gostava do Wolverine. Porém, até aquele momento ela não tinha nenhum sentimento romântico, foi mais movida pelo que viu no passado do amigo e não podia apenas deixar alguém importante desaparecer com um poder tão misterioso, dizendo que ia se vingar e tudo mais. Inclusive foi uma conversa entre ela e o Ciclope sobre os horrores que os antimutantes causaram às pessoas tentando transformá-las em armas. Assim que o casal se aproximou, conseguiu encontrar o Logan em um estado de grande ira, lutando contra vários inimigos, sendo que ela não podia manipular a mente dele nem controlar por meio da telecinese, exatamente porque existia um tipo de bloqueio, o que quer dizer que a única coisa que podiam fazer era argumentar para ver se essa raiva toda diminuía. Claro que enquanto usava a telecinese para se defender dos ossos do Wolverine que eram lançados em todas as direções. De repente, deu para perceber que o próprio temeu a possibilidade daquele poder matar tanto os inimigos quanto os amigos. Isso porque às vezes perdia o controle. Por isso que em certo momento pediu para alguém tirar a vida dele de alguma forma, e como o Ciclope sentia que não tinha outra forma, resolveu atacar. Coisa que não deu certo, porque a entidade impediu e resolveu mudar de hospedeiro, ou seja, o próprio Ciclope foi escolhido devido à emoção. Outra coisa interessante nessa parte foi a Jean dizendo para o Scott abrir os olhos, sendo que sem as lentes ele tinha medo do que podia acontecer. Ainda assim, a Ruiva disse para confiar porque ele podia e realmente conseguiu controlar as rajadas, como se ela tivesse ideia das coisas que aquele poder podia fazer.
Porém, o Scott sabia que não ia aguentar por muito tempo, também pedindo para que fosse parado. O Wolverine, que não é de perder tempo quando viu uma ameaça, rapidamente cravou as garras. A surpresa é que o poder voltou para ele e ali mesmo pegou fogo. Uma cena tão desagradável que a Jean preferiu se afastar, já entendendo que o Logan podia sobreviver a muitas coisas, mas não ao poder da Fênix. Na realidade principal, foi ela que clamou por ele, e ao que tudo indica, esse era o destino dela, não de outra pessoa. Chegando ao fim, o que chama atenção é a imagem da Madeline junto das criaturas demoníacas, mostrando que o próximo capítulo se chama Obsessão. Então temos que esperar para ver o que vai acontecer. Quem sabe a Jean vai dar uma olhada para saber o que teria acontecido caso a Mary não fosse derrotada, ou quem sabe seguisse um outro caminho. Então, recapitulando, esse foi um capítulo que mostrou a Jean dando uma olhada rápida em parte da saga da Fênix Negra, viu o que tinha acontecido na vida do Logan até aquele momento e as coisas que moldaram a personalidade dele. Um homem que ela não conhecia muito bem, mas sabia que tinha passado por situações difíceis e, apesar de parecer alguém muito sério, tinha o sentimento de dar a vida pelos amigos que se tornaram pessoas tão importantes. Mais uma vez, o Charles se mostrou alguém cheio de segredos e que provavelmente já tinha conhecimento sobre tudo aquilo que o Logan viveu e os projetos que tentavam manipular pessoas tratando como armas que iam lutar contra os mutantes. Também é interessante pensar que anos depois ainda ficou sabendo que uma galera como a Laura, que é filha dele, também passou por situações semelhantes. Porém, esse segundo capítulo da Jean Grey de 2023 torna tudo mais intenso, porque com a Fênix o homem perdeu o controle e se referiu como retribuição, destruição e morte, tornando muito mais difícil de lidar com ele pelas defesas criadas pela entidade. Ainda assim, no fim das contas, ia ser consumido pelo poder, porque a hospedeira perfeita é a Jean, e isso não tem como mudar. Mas e aí, o que estão achando dessa história? Lembrando que tem um vídeo sobre o primeiro capítulo aqui no canal, então dá uma olhada lá que tá bem legal. Não esqueçam do like, de se inscrever para não perder os próximos e também de dar uma olhada na sugestão que eu deixo aqui no final. Até o próximo!